O casamento em crise não chega a uma crise sem que antes tenham aparecido diversos sinais de problemas. Discussões por coisas bobas, desentendimentos frequentes, falta de contato físico, poucos momentos alegres e brigas constantes são alguns sinais de que uma crise está se aproximando. Porém, nem todos conseguem perceber tais indícios. Outros até percebem, mas preferem vedar os olhos, achando que é normal. E até é. Mas e aí? O que fazer? Separar ou permanecer? É o que veremos a seguir. Primeiramente, eu quero dizer que sou uma pessoa super a favor do casamento. Essa aliança é sinal que eu amo você e lhe serei fiel. Que Deus me ajude. Porque acredito muito que na maioria dos casos, a gente casa não com a pessoa errada, mas agimos de forma errada com a pessoa certa, por N motivos. Cultural, hábitos diferentes, estilos diferentes, enfim. E eu também estou aqui para dizer de casamento normais. Eu não estou me referindo a casamentos em que existem agressões, múltiplas traições, enfim. A verdade verdadeira é que cada um sabe onde cala aperta. Aquilo que suporta, suas feridas, sua cultura, seus hábitos. E dizer o que você precisa fazer ou deixar de fazer é muito superficial, visto que cada um tem um tipo de criação, consequentemente, comportamentos diferentes. Mas quando o assunto é casamento, um ponto precisa ser comum: Deus. Dá glória. O que falta muito para a grande maioria dos casais é colocar Deus no centro da relação. Sim, hoje eu vou falar da importância de Deus no relacionamento. Deus considera o casamento um acordo entre marido e mulher, bem como um compromisso entre o casal e ele. Logo, ele espera que nos dediquemos ao relacionamento e reconhecemos as nossas responsabilidades, nossos deveres e nossa lealdade ao cônjuge e a Deus. Existem várias passagens bíblicas sobre o casamento e sua importância. O problema é que você não lê a palavra de Deus, não se dedica na palavra de Deus para compreender o casamento de verdade. Eu vou falar de duas. Em Mateus 19, 5 e 6 diz assim: E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. E o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 28. Aqueles que se casarem enfrentarão grandes dificuldades na vida. Ou seja, seu casamento não vai ser fácil. Até porque casais que falam, a gente nem briga, tudo é maravilhoso. Desconfiem, porque a própria palavra fala que você terá dificuldade no seu casamento. Então, casamento normal é aquele de fases. Ora será maravilhoso, ora será turbulento. Eu amo você, Maria Isabel, você é difícil. Também te amo, Agostinho, sabe você é insuportável. Eu amo você do tamanho da dificuldade que você é. O meu amor por você é proporcional. Eu amo ela, mas ela é... Não é nenhum segredo que o casamento não é tão simples assim. Dá muito trabalho. Até porque somos humanos e, como tal, cometemos erros. E por que eu prezo tanto a palavra de Deus? Porque você consegue ter um pouco mais de sabedoria para lidar com situações turbulentas. E sabedoria deveria ser o seu primeiro pedido a Deus.
Eu tenho certeza que você que está aí, ó, do outro lado me escutando, dificilmente, olhe lá se nunca, hein, pediu sabedoria para Deus. Papai do céu, me dê sabedoria para eu estudar. Para eu estudar, não. Estudar sim. Estudar não, porque nós não queremos estudar. Estudar sim. Gente, a sabedoria é o ingrediente necessário para a vida. É ela que te ajuda com situações adversas, com tomada de decisões. Então, se você não tem o costume de pedir sabedoria para Deus, comece a pedir. Isso fará total diferença na sua vida. Podem confiar. Como disse, todo casamento passa por dificuldades. É natural, porque uma união é composta por pessoas que têm seus pontos de vista diferentes, por muitas vezes opostas. São criações diferentes, culturas diferentes, manias diferentes, e você precisa ser sábio para lidar com essas situações. Veja bem, todos nós afirmamos que vamos amar, respeitar, cuidar, entender nosso parceiro, a nossa parceira. Só que a verdade é que quando as coisas vão bem, nós amamos e somos felizes. Mas quando ocorre o atrito, as discussões e as divergências começam, nem todos os casais conseguem ter a firmeza suficiente para superar. Casamento sólido é aquele que garante que o amor inicial que prometeram no dia do casamento permaneça saudável e forte, apesar das tempestades. Amor verdadeiro não é aquele que não passa por problemas, mas aquele que sabe como sair deles ileso. E o amor, gente, o amor não é a paixão que te causa sensações maravilhosas, que te impede de enxergar os defeitos no outro, causa aquele frio na barriga. Amor é escolha. Todos os dias você precisa acordar e decidir amar seu parceiro, sua parceira. É bem paradoxal que ainda exista pessoas que pensam que o casamento é benéfico para muitas situações. Por exemplo, melhorar status social, para trazer filhos para o mundo quando envelhecer e ter alguém para cuidar, para fugir de casa porque não suporta os pais, ou para querer agarrar alguém, fisgar alguém. Mas qualquer uma dessas razões não é suficiente para se casar, porque a verdadeira união conjugal, a pura, a real, ocorre quando duas pessoas decidem compartilhar tudo juntas, com a convicção de que nem tudo será cor-de-rosa, mas com maturidade suficiente para entregar o que vier. A realidade do casamento se constrói dia após dia, quando escolhemos entender que para crescer precisamos saber como enfrentar as tempestades. Para construir um muro alto e forte que proteja o casal, deve-se começar em dupla. Os dois precisam querer construir o muro, colocando o primeiro tijolinho. Porque se construir sozinho, uma hora vai se cansar. É por isso que Deus precisa ser o centro da união. É por isso que ao se casar, você precisa ter ciência de que você precisará renunciar muitas coisas da sua vida, bem como sacrificar outras, para o bem do matrimônio. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas disse que a chegada valeria a pena. Você precisa crer no que está na palavra e não no que o mundo te diz, porque o mundo te diz que a palavra é ultrapassada em outros tempos. Porém, o sentido e a vontade de Deus não mudaram. Nós, que por falta de sabedoria, mudamos o sentido da palavra de Deus. Gente, eu ficaria aqui o dia inteiro, horas, falando de passagens bíblicas sobre o casamento, sobre o tratamento do homem e da mulher e vice-versa. Coloque Deus no centro da sua relação. Peça sabedoria, discernimento, não só no casamento, mas em tudo na sua vida. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa. Faça diferente do que o mundo te ensina, do que as blogueiras, influencers te ensinam. Acredite na palavra de Deus, no amor e na misericórdia de Deus. Casamento não é ruim. Se fosse, as pessoas que se separavam
não casariam novamente. Porque tudo que é ruim, a gente não quer pra gente novamente, a gente não quer passar por coisas ruins. Então, só que o que acontece é que na grande maioria, a gente não tem maturidade para lidar com situações adversas. Apenas isso. Manter um bom casamento pode não ser fácil, mas superar as dificuldades o faz cada vez mais forte. Pense nisso. Muito obrigada para você que assistiu este vídeo até o final. Gratidão por todos os inscritos, por todos que me acompanham. Gente, obviamente, esse vídeo é feito para as pessoas cristãs, né, que acreditam em Deus, que acreditam ou que tentam ao menos ser regida pela palavra, né, que Deus nos deixou. E eu não sou, obviamente, eu não sou uma pessoa bitolada, né, na religiosidade. Eu sou cristã, eu tenho a minha religião, não sou uma pessoa bitolada na religiosidade, né, como a gente vê muita gente por aí falando, né, o seu marido ou a sua esposa, sei lá, te dá muito trabalho, é drogado, é isso, é aquilo, bate, isso, aquilo, você tem que permanecer, porque são... é a cruz que Deus te deu. Não, muito pelo contrário, né? Existe a diferença da cruz que Deus nos dá e da cruz que nós escolhemos carregar. Porém, contudo e entretanto, a gente tem que ter sabedoria para saber se a gente também não está sendo imatura para lidar com determinados acontecimentos e situações, né? Porque não vai ser fácil, convivência não é fácil, né? Por isso que quando você tá lá morando com seus irmãos, sempre tem briga, tem isso, porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes, né? Tem histórias de vida diferentes, então vai haver conflito, sim. Então você precisa ter maturidade e sabedoria para lidar com eles, né? Casamento é muito bom, como eu disse, se não fosse, a gente não teria tantas pessoas que se separaram e depois casaram novamente, né? Mas o problema está na imaturidade de um e de outro, tá bem? E repito, este vídeo, né, eu tô falando de relacionamentos normais, não aqueles abusivos, né, de traições e guerra entre casamento, tá bom? E é isso, um beijo grande, fiquem com Deus, coloque Deus no centro da tua vida, no centro do teu casamento, e você vai ver como a sua vida irá fluir. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.